Muito bem, senhoras e senhores, artistas, produtores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal DJ Gang. Estamos na área mais uma vez para trazer mais informação de qualidade para você. Estou falando com o microfone aqui, porque precisa ficar mais próximo da boca porque meu ventilador tá ligado, tá um calor aqui insuportável, né? Mas eu não poderia deixar de trazer vídeo novo para você aqui no canal e agora pra gente falar do tão querido Spotify, né? Não por todos, mas por quase todo mundo, até o momento, né? Por quê? O Spotify está causando muita polêmica, gente. Não sei se vocês estão sabendo aí. Na verdade, há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, uma leva de artistas, mas foram muitos artistas mesmo, fizeram um boicote contra o Spotify, não é? Eles fizeram isso porque o CEO do Spotify teria investido muita grana em um projeto militar, armamento, essas coisas, não é? Depois você pesquisa direitinho aí, para você saber maiores informações, mas teria acontecido isso, não é? E recentemente também tinha uma galera comentando e tava tava muito hypado na internet. Um probleminha que tinha dado aí, um problemaço, né, que as pessoas estavam comentando em relação àquela plataforma de transferência de arquivos, o WeTransfer, né? Você já deve ter usado, se você produz, principalmente a galera aí que produz à distância, né, o pessoal que produz, tanto quem produz à distância quanto quem está fazendo produções à distância, contratando produções à distância. Muita gente usa o WeTransfer e acontece que nos termos de uso do WeTransfer, teria as cláusulas lá que conferia direito do WeTransfer usar os arquivos transferidos. Exatamente, os arquivos, por exemplo, se você fez uma produção musical à distância e alguém te transferiu isso pelo WeTransfer, né, o seu beat, a sua base, o seu playback, seu instrumental, dentro dos termos de uso da plataforma WeTransfer, tinha cláusulas, ou tem cláusula, né? Tem cláusula lá que eu acredito que não tenha mudado ainda, que conferia direito do WeTransfer usar tudo aquilo que você estava transferindo ali, né? É aquilo que eu falo, nada é de graça, absolutamente. Tem um vídeo nosso aqui, que a gente postou no canal, que nada é de graça, né? E realmente, nada é de graça. A cada dia que se passa a gente entende mais que nada, absolutamente nada é de graça. Quando estão oferecendo gratuitamente é porque estão requerendo alguma coisa sua nas entrelinhas, né? Ou por trás dos panos, né? Por trás das cortinas. Mas vamos falar aqui do Spotify, gente, porque o Spotify também está com o seu nome na boca de muitos artistas e de muitos influenciadores, principalmente. Muitos artistas eu não sei, mas muitos influenciadores aí, inclusive pessoas que advogam sobre direitos autorais de artista, entre outras coisas, falando sobre essa questão, né? Trata-se dos termos de uso do Spotify, né? E como eu gosto de estudar, eu gosto de ver o que está acontecendo, porque eu estou no mercado, você também que é artista, você que é cantor, né? Você que é produtor, é muito importante saber disso. Produtores fonográficos, você que é produtor fonográfico, você que gera o ISRC da música dos seus artistas, das pessoas que contratam o seu serviço, é muito importante para você também ficar a par do que está acontecendo aqui, né? Eu vou trazer aqui para vocês agora os termos de uso aqui do Spotify que eu separei e a gente vai ler junto, né? Eu tava lendo aqui, muito juridiquês, né? É um texto bastante jurídico porque é o contrato que você assina com o Spotify, né? Eu tava assistindo um vídeo de uma pessoa comentando sobre isso e ele dizia com todas as letras que o contrato do Spotify é o pior contrato para um artista na atualidade. Que não importa, muita gente fala, né, ou seja, muitos artistas reclamaram dos contratos, desfizeram contratos, disseram, né, alegaram que foi enganado no contrato com a produtora, com a gravadora, com o produtor, etc. A gente tem muitos casos desses. Se a gente procurar na internet, a gente vai ver um monte, né? Porém, segundo esse influenciador americano, que eu estava vendo o vídeo dele recentemente, ele dizia o seguinte, que esse termos de licença, esse contrato do Spotify é o pior contrato que um artista, que um músico pode assinar sem precedente, né? Ele não falou sem precedente é por minha conta, mas ele falou que é o pior até o momento, né? E nós vamos
nós vamos ler aqui. Vamos ler esse negócio aqui junto pra gente poder ver o que tá acontecendo, né? Então tá aqui. É diretamente do site do Spotify, tá? Tá aqui, ó. Então, aqui a gente vai ler diretamente do site, né? Inclusive eu estou usando aqui agora na hora da gravação. Você também pode ver isso. Para você conseguir verificar aqui essa licença de contrato, é só você ir no seu Spotify para artistas, né? Que é o Spotify for Artists. Então você vai no Spotify para artistas, se você tem música lá, você deve ter uma conta, você deve ter também acesso, e aí você procura ali logo na página inicial, é só você rolar até embaixo, né, a página, e aí você vai ver ali, é legal, né, que fala, legal, e aí você vai ver ali os termos de uso nesse hiperlink legal do Spotify for Artists. Então vamos lá, gente, conteúdo do usuário. O Spotify não reivindica nenhum direito de propriedade do conteúdo do usuário que você e sua entidade assinante publicam no Spotify para artistas. Depois de publicar o conteúdo do usuário no serviço, entre você e sua entidade assinante e o Spotify, você e sua entidade assinante continuarão a manter quaisquer direitos que você e a sua entidade assinante possam ter no seu conteúdo de usuário, incluindo quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu conteúdo de usuário, sujeito à licença que você e sua entidade assinante concede ao Spotify no próximo parágrafo dessa seção, né? Essa entidade, você e sua entidade que eles falam, né? Você não sobe música diretamente para o Spotify. Eu, por exemplo, uso a Soundon, eu já usei a DistroKid, eu uso a OnRPM, né? Então, essas agregadoras são essa tal entidade assinante, tá, gente? Essa tal, por quê? Por que eu estou concluindo isso? Porque entre você e o Spotify, na relação comercial, só existe você e a agregadora. Você concorda comigo ou não? Tá? Mas se alguém tiver uma outra explicação ou uma outra, ou seja, tiver um outro entendimento de quem seria essa entidade assinante, deixa nos comentários pra gente aprender juntos, tá bom? Então vamos lá. Aí segundo ele, tudo isso que foi falado aqui ele tá assegurando todos os direitos, certo? Ele tá falando aqui, ó, ou seja, o termo de uso, o contrato tá dizendo que o Spotify não ou seja, que o Spotify ele mantém todos os direitos com o produtor do conteúdo, né? O criador, né? Aqui, ó. Incluindo quaisquer direitos de propriedade intelectual e outros direitos de propriedade associado ao seu conteúdo de usuário. Mas aqui tem uma vírgula, né? Aqui tem uma vírgula. Ele fala aqui, ó. Sujeito à licença que você e sua entidade assinante concedem ao Spotify no próximo parágrafo dessa seção. Então ele está chamando a atenção para a gente aqui, para a gente estudar, para a gente dar uma verificada no que nós estaríamos cedendo a eles Spotify, a marca Spotify, ou seja, a entidade Spotify, a plataforma Spotify. Então esse é o parágrafo que nos interessa, porque esse contrato é enorme, o contrato é muito grande, então você precisa procurar aqui com bastante cuidado e com bastante paciência também para você achar. Vamos ler? Vamos lá. Ao publicar o conteúdo do usuário no serviço, conteúdo do usuário no serviço é sua música, seu fonograma, o podcast, né? O Spotify ele tem crescido muito, né, nos podcasts também. Então, tá aqui, né? Conteúdo do usuário no serviço. Você, em nome da sua entidade assinante, concede ao Spotify uma licença mundial não exclusiva, ou seja, é uma licença que não é só do Spotify porque não é exclusiva, né? Não é exclusiva. Mas, vírgula, a licença não é exclusiva, mas é transferível. Ou seja, quando você sobe uma música para o Spotify, você está dizendo, olha, eu estou te licenciando a fazer essas coisas aqui com essa música minha, ou com esse podcast meu, né? Aí, ó, concede ao Spotify uma licença mundial, ou seja, isso é sem limites geográficos, né? É mundial. Então, tá falando aqui, ó, concede ao Spotify uma licença mundial, não exclusiva, tá? Mas transferível, ou seja, isso quer dizer que, ao meu entendimento, se vocês tiverem um outro entendimento, por favor,
Deixe nos comentários pra gente aprender junto. Tá falando aqui, ó. Concede ao Spotify uma licença sem limites geográfico, não exclusiva apenas do Spotify, mas transferível, sublicenciável. Esse sublicenciável aqui quer dizer que ele pode licenciar a licença que você acabou de fazer com ele, né? Ou seja, o licenciamento que você deu ao Spotify, ele pode licenciar para terceiros. É isso que eu entendi. Sublicenciável, ou seja, além dele poder transferir essa licença que você concedeu ao Spotify, ele pode também sublicenciar para terceiros, né? Pode também executar e exibir, comunicar ao público, traduzir, né? Como é mundial, então tem que, né? Isso aqui faz sentido, né? Traduzir o que está sendo colocado ali, ou o podcast, ou a música, ou outras coisas, né? Agora, modificar, ele está falando aqui, ó, que ele pode executar e exibir, ou seja, execuções normais, é o stream, né? E ele pode comunicar ao público em relação a essa licença, né? Ou a esse conteúdo, no caso aqui, o contexto aqui é o conteúdo, tá, gente? O conteúdo. E pode traduzir o conteúdo, né? Seria, eu acredito que para outros idiomas. Só que pode modificar, criar trabalhos derivados, distribuir e de outra forma usar tal conteúdo do usuário por qualquer meio, né? Esse meio aqui, que não está falando, não está entre aspas aqui quais são esse meio, mas eu acredito que seja realmente meio de comunicação, né, no caso, né? Meio de comunicação, por exemplo, uma outra plataforma, por exemplo, televisão, rádio, teatro, eventos, entre outras coisas, tá? Se alguém tiver um entendimento diferente, por favor, vamos aprender junto, tá? Deixa nos comentários. Ou seja sozinho ou em combinação com outros conteúdos materiais. Ou seja, ele pode até mesmo modificar o conteúdo. Isso aqui tá querendo dizer aqui que uma música que você subiu pro Spotify, ela pode ser modificada pelo Spotify, incluindo colocar outras músicas. Estamos falando de músicas aqui, porque somos músicos, né? Eu não coloco podcast no Spotify, só coloco músicas. Então acredito que a maioria da galera que tá aqui também só coloca música. Então vamos lá. O que o Spotify pode fazer com o seu conteúdo, com a sua música? Ele pode traduzir sua música, pode modificar sua música, pode modificar, tá? Pode criar trabalhos derivados da sua música, ou seja, pode pegar a sua música e, por exemplo, fazer uma remixagem da sua música. É isso que o contrato está dizendo. Ele pode criar uma mixagem ou qualquer outra coisa da sua música. Pode, por exemplo, retirar os stems da sua música e criar uma derivação, que é isso que está falando aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Criar trabalhos derivados, né? Criar trabalhos derivados, uma derivação, né? Seja sozinho, ou seja, seja só a sua música ou em combinação com músicas de outras pessoas que eles também podem fazer isso. Vamos vendo. Olha só. De qualquer maneira ou por qualquer meio, método ou tecnologia. Aí é que tá, né, mano? Basicamente, por exemplo, se o Spotify, é só um exemplo, tá, gente? Se o Spotify quiser pegar a sua música, o seu podcast com o seu timbre ou a sua produção musical, sua produção musical inteira e quiser mudar a sua produção musical, usando a sua produção musical como uma referência para trabalhar em plataformas de inteligência artificial, de música, eles podem. Eles estão falando aqui que eles podem fazer isso, né? Porque você cedeu essa licença que você cede aqui ao Spotify, tá dando o direito deles fazerem isso aqui. Seja agora conhecido ou criado a seguir, em conexão com o Spotify para artistas e o serviço de streaming de música do Spotify. A promoção e o marketing do Spotify para artistas e o serviço de streaming de música do Spotify. Na medida em que você e sua entidade assinante fornecem o conteúdo do usuário que contém nomes, imagens ou fotografias... Aqui tá quase saindo da tela, né? Nomes, imagens ou fotografias ou características da marca. Você e sua entidade assinante concedem a nós, o Spotify, tá? Nós, o direito mundial, não exclusivo, totalmente pago de usar tais nomes, aparências, fotografias e características da marca
no Spotify. A marca seria você, né? No Spotify para artistas e nos serviços de streaming de música do Spotify e nas nossas comunicações de marketing para anunciar, comercializar, promover disponibilidade, ou seja, e promover a disponibilidade do seu conteúdo do usuário e da sua entidade a assinante do Spotify para artistas e nos serviços de streaming da música do Spotify. Não, até que tudo bem, né? Ele está falando aqui que todas as características, tudo que for relacionado à sua música, tudo que for relacionado à marca que é a sua música, ou seja, o seu nome, o seu pseudônimo, né? A sua marca, talvez tenha uma empresa ali que é o selo, e aí toda essa galera tá cedendo, né, o direito ao Spotify de usar tudo isso para fazer promoções para os usuários do aplicativo, né, da plataforma ali do Spotify. Até aí tudo bem, né? Essa parte aqui, bom, pelo menos eu acho que não tem nada demais. Mas aqui, vamos lá, vamos seguindo. Quando aplicável e no limite permitido pela lei, você também concorda em renunciar e não impor nenhum direito moral ou direito equivalente, como o seu direito de ser identificado como autor de qualquer conteúdo do usuário, incluindo o feedback, né? Conforme definido abaixo, ou seja, o feedback está escrito ali embaixo. E seu direito de se opor ao tratamento depreciativo de tal conteúdo do usuário. Pera lá, vamos lá. Vamos entender isso aqui, né? Tá falando aqui, quando aplicável, né? Quando aplicável e no limite permitido pela lei, você também concorda em renunciar e não impor nenhum direito moral ou direito equivalente, como o seu direito de ser identificado como autor de qualquer conteúdo do usuário, incluindo feedback, e seu direito de se opor ao tratamento depreciativo de tal conteúdo do usuário. Se você não quiser que o Spotify use seu conteúdo, ou seja, use o seu conteúdo do usuário para essas finalidades, não publique conteúdo do usuário no Spotify para artistas. Basicamente, o que o Spotify está falando aqui é que nas apresentações que eles fizerem da sua música ou em qualquer outra ação que ele fizer com a sua música, com o seu conteúdo, se eles utilizarem, é claro, ele está falando aqui que o direito é assegurado a eles, né? Não está falando que vai utilizar, mas ele está falando que se for preciso fazer, é isso que vai acontecer, né? Qualquer ação que eles forem fazer, ação publicitária, ação de marketing, ação, eventos no geral, né? Seja ele físico ou digital, quando aplicável nos limites da lei, você concorda em renunciar e não impor nenhum direito moral. O que é direito moral? Deve ter algum advogado aí ou gente que está fazendo direito que vai poder nos ajudar aqui nos comentários em relação a isso, a definição exata, né? Porque eu não vou ficar pesquisando aqui, senão o vídeo já está meio longo, né? Tá longo pra caramba, mas a gente precisa concluir isso aqui. Direito moral ou equivalente. Porque assim, direito moral tem a ver mais com relação à sua honra, porque direito moral, né, tem a ver com a sua honra. Por quê? Aqui nas próximas, no texto, mais para frente, está falando assim, ó, o equivalente. Como o seu direito de ser identificado como autor de qualquer conteúdo do usuário, incluindo feedback, conforme abaixo. Seu direito de se opor ao tratamento depreciativo de tal conteúdo. Ou seja, se você, por exemplo, faz uma música de política, né? Vamos supor que você tem um viés político, direita ou esquerda, não importa. Vamos supor que você tem um viés aí de alguma dessas partes, desses lados, que a gente não quer politizar o canal, pelo amor de Deus, tá? Mas vamos supor aí que você faz uma música de uma das partes, né? E aí, o Spotify vai fazer uma ação, e nessa ação, as pessoas participantes dessa ação toma a palavra ou o espaço, é só uma suposição, pelo amor de Deus, gente, é hipotético, tá? Toma a palavra para começar a atacar você. Ah, mas o artista tal, ele é de esquerda ou ele é de direita, ele falou mal da esquerda, falou mal da direita, essa música dele tá errada, essa música dele tá acabando com o mundo, ele precisa ser separado, ele é um idiota, ele é um... E começa ali a difamar você por causa da sua arte. Você não pode fazer nada. Inclusive, você não pode, se o Spotify
exigir, você não pode nem mesmo requerer qualquer direito seu em relação ao que está acontecendo. É o que está falando aqui, não é? Basicamente, o que está acontecendo em boa parte do mundo, né? E as pessoas que estão falando sobre isso, elas estão alegando o seguinte, e eu concordo, que as plataformas não, né? O Spotify, o Spotify nesse caso aqui, ele não faz música, o Spotify não produz música. Ele nunca produziu, na verdade. O Spotify, ele pega a sua música e comercializa. Ou seja, você é um produto do Spotify através da sua criação e das suas produções, do seu conteúdo de usuário, como o próprio Spotify está falando aqui. Muito embora ele não produza, ele não faz música, ele quer usar a sua música como ele bem entender. E você ainda tem que abrir mão de todos os seus direitos, né? E essa é a discussão que tem aflorado a internet nesses últimos dias aí. Tá no hype, entendeu? Muita gente falando disso, né? E aí nós temos também outra discussão que vai ficar para um outro vídeo, que é exatamente da questão do uso de músicas feitas por IA dentro do Spotify, porque o Spotify soltou uma nota de que ele teria deletado ou excluído milhões de músicas e de usuários que teriam sido de spam, né? Eles falaram spam, mas, ao que parece, em uma entrevista eles falaram que seriam de música de IA, né? No site oficial eles falaram spam. E na entrevista que deu o que falaram aí, que estava todo mundo criticando, aí eles falaram que era música por IA. Então é outro assunto também que a gente precisa também trazer aqui pra gente poder estar a par do que está acontecendo aí nesse meio todo, não é? Mas eu queria saber da sua opinião. Você tem música no Spotify? O que você acha disso, não é? Tem uma influenciadora, a Bruna Campos, não é? Bruna Campos, eu sigo ela é fantástica, assim, sabe? É impressionante o trabalho que ela faz. E ela traz uma experiência, né, parece que ela advoga para alguém, e ela falando que o cliente dela, em mais de 1 milhão de plays, ele ganhou 6 mil reais do Spotify, né? Me parece que o Spotify paga 0,0 alguma coisa, meia dúzia, né? 0,006 ou 0,06, alguma coisa assim. Diz que paga muito pouquíssimo por isso, né? E é claro que tem alguma coisa errada com relação a isso, porque vamos supor, uma pessoa receber 6 mil reais por mais de 1 milhão de plays, de streaming, é meio bizarro assim, né, meu? Porque 1 milhão é muita coisa, mas é muita coisa mesmo, sabe? Então, é uma discussão que é muito abrangente, né? A gente pode discorrer em várias coisas sobre esse assunto. E eu gostaria de que você deixasse aqui o seu comentário, principalmente sobre o vídeo. O vídeo ficou muito longo, eu quero pedir desculpa por isso, tá? Gente, eu não uso roteiro, tá? Não uso roteiro e não pretendo usar, né? Eu quero fazer o canal assim, um canal sempre foi feito assim. Lógico que fica um pouco meio que longo os vídeos, às vezes fica meio difícil de entender algumas coisinhas, mas eu tô aqui pra trocar ideia com vocês, entendeu? Se eu for começar a usar roteiro, não sei o que, aí vai ficar meio diferente do que eu quero fazer aqui, né? Mas, mesmo assim, eu aceito todas as críticas que vierem em relação a isso, né? Eu tenho certeza que na medida do possível eu vou acatar o que der pra melhorar, porque eu quero melhorar e quero que vocês estejam aqui juntamente comigo, aprendendo juntos, né? Todo mundo aqui junto. Então, deixa seu comentário, né? Se você tiver gostado, deixa o seu like. Se você tiver gostado, deixa também, se inscreve no canal, não é? E compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com um produtor, uma produtora, tá bom? E no próximo vídeo a gente vem com muito mais coisa em relação a isso e outras coisas também, tá? A gente tá aí com a saga Suno, né? Tem muita coisa aí, né? E aliás, eu tô estudando essa questão do Spotify para ver o que eu vou fazer, né? Mas, enfim, vamos vendo o que acontece, certo? Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.